Olá, sejam todos bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje destacamos um tema de extrema relevância para a sociedade cabo-verdiana, um assunto que precisa ser analisado, debatido e, acima de tudo, enfrentado com ações concretas. Estamos a falar do abuso sexual contra menores, um crime que continua a afetar muitas crianças, adolescentes e jovens. Para falar sobre esta realidade e refletir sobre possíveis caminhos para o seu combate, recebemos hoje a senhora Zaida Freitas, presidente do ICA, uma instituição que há anos tem atuado na defesa e proteção da infância no país. Olá, senhora Zaida. Olá. Seja bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme poder estar aqui e ajudar a esclarecer à sociedade cabo-verdiana sobre este tema tão complexo e que nos aflige a todos. Para nós também é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Para dar início ao nosso programa, preparamos uma pequena reportagem sobre a problemática do abuso sexual de menores. Saímos às ruas para ouvir as vozes de mães, pais e pessoas comuns que manifestaram as suas preocupações e pediram um basta contra este crime. Vamos assistir. As denúncias de abuso sexual contra crianças em Cabo Verde continuam a preocupar as autoridades e a sociedade civil. As meninas continuam a ser o maior número das vítimas. Uma realidade que coloca os cabo-verdianos em alerta, principalmente para quem é mãe. Para combate a violência sexual, nossos pais nunca com infecções estranhos e também na família também. Isso aí é um caso também de violência sexual na Cabo Verde, também foi parte de familiares também. E nós mães com pais para ter mais atenção nos nossos filhos e para não ouvir nossos filhos que está falando, para não ouvir sempre e depois para não orientar também. E para estar atento nesses vídeos, para perguntar o que está passa, para falar, para poder filho poder ter aquela confiança e abrir com mãe para saber o que está passa. E tem que as pessoas que estão fazendo esta tipo esses vídeos está ameaçado. Então essa gente medo, receio de contar para as pessoas. Por isso que mãe tem que estar atento para o filho sobre todo o assunto. É para pais encarregados de educação e também para nossa própria criança lá na casa tomar mais atenção e tem visão de que a hora que está passando por aquela para chegar e pontos mais próximos e ligação mais próxima, amigos, assim desabafa e chega linha verde, ICA, polícia, esquadra, etc. Assim. O psicólogo Gerson Semedo lembra que este fenômeno é antigo e que é necessário acabar com o silêncio. Não tem melhor estrutura para começar a identificar casos de abusos, especialmente abuso sexual. Okay? Mas é que é uma coisa nova e não tem um historial que não tem que bem despegar dele, que é a normalização de coisas está acontecendo e lá não fica calado. O especialista deixa recomendações de combate à violência sexual e alerta todas as mães a comunicarem com os seus filhos sem tabu. O que do imediato não deve fazer com qualquer criança, a mãe especificamente, fala com a criança sobre questões de seu corpo, onde que quer ser tocado. A mim, como mãe, é o único que pode odiar no brite, que pode tocar ou o pai, se nesse caso o pai está. Se não vai para o médico, esse pode tocar para a mamãe que o papai está presente. Ok? Mas parte de que ali, ninguém que pode tocar naquelas partes ali. Nem que ali, nem que ali, nem que ali. Não te deixa claro. Nas ruas, as opiniões são unânimes. A prevenção é a palavra de ordem e os entrevistados consideram que cada criança deve ser protegida para que se possa garantir um futuro melhor. Amiga, a primeira coisa que não deve fazer é prevenir. Para morrer sempre prevenção mas quando está falado e aquele que estraga cada com mais. Então a chama não deve prevenir, todas as famílias devem prevenir.
A minha chama primeiro arma que não tem para não usa é a educação sexual. A educação sexual, ao contrário de que coisas que pessoas pensam, que ensina a meninas a fazer sexo. Muito pelo contrário, é dar meninas, crianças, armas, para saber identificar potenciais situações de risco ou perigo. Para combater os crimes de abuso sexual contra menores, a CRIDES defende o cumprimento dos direitos das crianças e a proteção da infância através de um trabalho em rede. E a mim também pensa que isso está falta de Cabo Verde para reforçar a proteção de criança e de família no mês de serviço social da comunidade, no mês de trabalho em rede. Se está faltando é que junta trabalha na complementaridade. O ministro da Família considera a violência sexual contra crianças a maior vergonha nacional e pede tolerância zero em relação a este crime. Primeiro é lamentar e demonstrar toda a indignação da sociedade cabo-verdiana, de eu próprio e de todo o governo perante esta situação. E devemos atuar e ser intolerantes com todos os casos. E temos trabalhado na prevenção para permitir que as crianças não estejam em ambientes laborais, em ambientes, aliás, familiares de violência ou então em espaços de violência, porque temos que continuar o processo de sensibilização e o processo de criar as condições para que todas as crianças não possam estar na escola ou a brincar e numa família segura. Combater a violência sexual infantil é um dever de todos. É proteger o presente para salvaguardar o futuro da nação. Sem dúvida nenhuma que o abuso sexual de crianças é uma problemática que infelizmente continua a afetar a nossa sociedade e na reportagem emitida vimos que as pessoas estão cada vez mais conscientes sobre esta problemática. Senhora Presidente do ICA, que olhar é que lança sobre este assunto aqui no nosso país? Obviamente com muita preocupação, não é? Nós estamos a falar de um crime gravíssimo, diria eu, até a pior forma de violação dos direitos humanos das crianças. Um caso que seja já é motivo de muita preocupação. Este fenómeno complexo acontece a nível mundial. Aliás, hoje em muitos países já é considerado um problema de saúde pública, não só pela sua prevalência, mas também pelas consequências graves que tem na vida, portanto, dos sobreviventes, dos familiares e da comunidade até no seu todo. Então, é um fenómeno global e Cabo Verde, infelizmente, também está a fazer parte deste flagelo. Não obstante todas as medidas que têm sido tomadas, tanto ao nível da prevenção, combate, intervenção junto às sobreviventes e familiares, infelizmente ainda continuamos com números preocupantes. Não obstante alguma tendência para a sua diminuição, mas temos que continuar a apostar fortemente neste combate e a tónica aqui tem que ser mesmo a prevenção, não é? Portanto, ou seja, fazer de tudo para que tenhamos comunidades cada vez mais protetoras, crianças cada vez mais esclarecidas, empoderadas, famílias melhor preparadas para trabalharem com este fenómeno. Em 2024, sei que o ICA recebeu dezenas de denúncias de casos de abuso sexual e este ano alguns casos estão a ser investigados pela polícia e também já foram noticiados pela imprensa. Quais são os dados referentes a este ano em curso? Eu quando falei na tendência para a diminuição, refiro especificamente aos casos que têm vindo a ser denunciados no ICA. Como sabe, nós ainda não temos um sistema integrado de dados, no fundo o ICA tem os seus dados, o Ministério Público tem os seus, a Polícia Judiciária, e portanto é urgente que tenhamos um único sistema
para que possamos ter a uniformidade. Relativamente aos dados do ICA, dizer-lhe que em 2023 nós tivemos 211 denúncias, houve uma ligeira diminuição em 2024 para 184 casos. Este ano nós estamos com 125 casos, ou seja, estamos com uma diminuição em 59 casos, que já é significativo, mas que ainda é muito pouco, porque nós queremos efetivamente chegar aos zero casos. E numa altura em que, estando a campanha Proteja, que está a ser desenvolvida, sobretudo com foco na prevenção, em todos os cotelos de Cabo Verde. Portanto, a nossa expectativa é que houvesse, obviamente, um aumento de denúncias. Não havendo este aumento, leva-nos a pensar que poderemos estar, portanto, a registar uma diminuição de casos. Mas, efetivamente, é preciso fazer um estudo, que é para podermos perceber melhor e não ficarmos apenas na percepção. Tanto o ICA prevê em 2026, ao abrigo de um projeto de parceria que nós vamos assinar com uma universidade, analisar tanto o impacto da campanha Proteja para podermos perceber se esta diminuição portanto, de casos de denúncia se traduz efetivamente numa diminuição de casos de abuso e violência sexual. E qual das ilhas a situação é mais preocupante? Portanto, continuamos com uma grande preocupação, portanto, na Ilha do Fogo, não é? Portanto, é a ilha que nós temos mais casos, sobretudo em São Felipe. São Vicente também, neste momento, traz-nos muita preocupação. Santo Antão e ao nível de Santiago, sobretudo Santiago Norte. Portanto, são as ilhas em que realmente, neste momento, precisamos ter uma atenção mais cuidada. Continuamos a ter uma maior prevalência de casos de denúncias nas meninas. Portanto, isto não quer dizer que não haja rapazes que tenham sido vítimas. Penso que ao longo deste ano registamos, se a memória não me falha, 11 casos de rapazes, mas sabemos que há uma subnotificação dos casos. Os rapazes, por razões várias, têm maior dificuldade em denunciar os casos e muitas vezes quando o abuso é perpetuado, portanto, por uma figura feminina, mais dificuldade eles têm em perceber que foram vítimas de abuso. Portanto, prevalece também o agressor, que é normalmente uma figura masculina. Isto não quer dizer que nós não tenhamos também mulheres que sejam abusadoras, mas temos um número muito maior de homens e temos uma faixa etária que nos traz uma preocupação enorme que tem a ver com, portanto, as sobreviventes, portanto, desta situação entre os 13, 14 aos 17 anos. Portanto, estamos a falar já de adolescentes e em que muitas vezes estas situações advêm de alguma confusão e de não perceberem também que foram vítimas de uma situação abusiva. Muitas vezes até essas meninas interpretam estas situações como estando a viver, portanto, uma história de amor, uma relação de namoro, e não percebem que nem sequer ainda têm, portanto, a idade para esta exposição, e quando há esta diferença de idade, portanto, entre, portanto, o agressor e a sobrevivente, estamos seguramente numa situação de abuso e de violência. Mas quando a sobrevivente não interpreta a história como abusiva, a denúncia ela torna-se muito mais difícil. Inclusive nós, portanto, em termos da continuidade do nosso plano de prevenção e combate ao abuso e violência sexual, portanto, a intenção é dar, portanto, uma atenção especial a esta faixa etária.
portanto, sobretudo a meninas, dentro, portanto, destes 13, 17 anos, porque é preciso esclarecer melhor para perceberem que efetivamente não se trata de uma história de namoro, não se trata de uma história de amor, mas torna-se efetivamente de um crime grave. E há também casos de abuso sexual entre os menores. Há algumas situações, algumas delas nem sequer podem ser enquadradas em abuso sexual. Por vezes há comportamentos exploratórios, não é, entre as crianças, e que às vezes são interpretadas como sendo de abuso e violência sexual, e não há um enquadramento legal para essas situações. Aqui importa ressaltar, portanto, nessas situações abusivas entre adolescentes e crianças mais novas, aqui levar sempre em consideração, obviamente, a diferença de idade, portanto, entre o adolescente e a criança, e aqui nestas situações, enfim, conseguindo provar de que houve esse historial de abuso, portanto, ao adolescente agressor, portanto, até aos 16 anos é aplicado, até fazer os 16 anos, é aplicado uma medida tutelar socioeducativa, portanto, que tem, portanto, diversas possibilidades, não é? Sendo ainda mais gravosa, obviamente, o internamento, portanto, no Centro Orlando Pantera, que pode ser, portanto, num regime fechado ou num regime semi-aberto. E nas ilhas onde a taxa de incidência de abuso sexual contra menores é maior, o que é que tem sido feito para minimizar essa situação? Nós, como eu disse inicialmente, temos estado a agir fortemente na prevenção. Eu acho que neste momento não existe um cabo-verdiano que nunca tenha ouvido falar na campanha Proteja. A Proteja tem estado, portanto, em todas as ilhas e, sobretudo, nas comunidades mais vulneráveis. Ou seja, não só temos estado, portanto, a trabalhar nas comunidades no sentido de sensibilizar para a identificação portanto, dos fatores de risco, incentivar a denúncia, que é extremamente importante, porque nós temos a consciência que pode haver ainda uma subnotificação das denúncias. Também queremos comunidades cada vez mais protetoras, não é? Portanto, a comunidade, a maioria das ocorrências acontecem ou na própria comunidade, ou, portanto, ou na residência, tanto das vítimas. Então, este papel com a comunidade é de extrema importância e nós temos vindo a fazer a nível nacional. Também temos vindo a trabalhar com as famílias, não é? Portanto, no sentido de trabalhar as competências de parentalidade, incentivar ao diálogo, à comunicação e que desde muito cedo trabalhem, portanto, estas dimensões com os seus filhos e que haja um ambiente, portanto, de segurança e de confiança, não é? Para que a criança, passando por situações desta natureza, possa ter abertura para falar, portanto, com as suas figuras, de referência, que aqui são extremamente importantes. Também temos vindo a trabalhar com as crianças no sentido de as empoderar, portanto, para identificar as situações abusivas, não é? Inclusive temos utilizado muito o semáforo do toque, portanto, quer nos jardins, portanto, no pré-escolar, como, portanto, no ensino básico, para que as crianças também tenham as ferramentas de autoproteção, mas deixando sempre claro que quem tem o dever e a obrigação de proteger, portanto, é o adulto, portanto, não é a criança, e, portanto, em qualquer situação que haja, a criança ela será sempre uma vítima. Também temos vindo a trabalhar com vários setores, para além portanto, da Polícia Nacional, as congregações religiosas, com a sociedade civil,
com as comissões de proteção portanto, municipais de proteção das crianças, portanto, tentando abranger setores-chave que são de extrema importância, inclusive, portanto, operadores turísticos, que nós sabemos que é uma dimensão onde a prevenção deve agir de forma muito, muito incisiva. Então, workshops, formações, tertúlias, ações de sensibilização, portanto, ao longo deste ano, portanto, foram feitas várias ações. Agora, obviamente que, como eu disse inicialmente, temos que agir sobretudo para prevenir, mas, infelizmente, a maioria dessas ocorrências, portanto, acabam por acontecer, portanto, num ambiente restrito, num ambiente onde nós não temos acesso, não é? Onde as instituições não chegam, onde a sociedade civil, portanto, não chegam. Daí trabalhar a ferramenta, portanto, dos elementos do agregado familiar para a proteção e, obviamente, na ocorrência de situações, incentivar sempre à denúncia e à proteção imediata da vítima e, portanto, e dos familiares. E há vítimas que acusam os seus familiares, como pais, tios, padrastos, primos, de serem agressores. Este é um facto particularmente preocupante e mesmo com as campanhas de sensibilização, há quem opte por silêncio. É uma situação muito difícil. Nós, como eu disse, há várias dimensões muito complexas, portanto, nas situações abusivas, e às vezes as pessoas questionam, mas porquê que não denunciaram, porquê que não pediram ajuda? Mas a situação não é assim tanto tão óbvia. Se fosse assim tão simples, com certeza que as pessoas mais rapidamente fariam tanta denúncia. Nós estamos a falar aqui de várias dimensões. Às vezes há situações em que as próprias mães das vítimas também foram vítimas de abuso. E, portanto, quando isto acontece, contrariamente àquilo que as pessoas possam ou poderiam esperar, que seria muito mais fácil a denúncia, o processo é muito mais complexo, porque a mãe, quando vê tanto a filha ou o filho a passar por uma situação traumática, idêntica à que viveu e onde muitas vezes não teve a oportunidade de falar com ninguém, ou que não denunciou, e portanto naquele momento revê tudo aquilo que passou, a denúncia ela torna-se muito complexa e muito difícil. Para além desta questão de nós identificarmos muitas situações de gerações em gerações, que há uma tendência para a repetição da história abusiva, então é preciso urgentemente fazer um corte neste ciclo, portanto, geracional da violência. Nós muitas vezes também temos ocorrências em situações em que a família depende exclusivamente, portanto, do agressor para o seu sustento. E muitas vezes há aqui, obviamente, que há críticas e são compreensíveis quando uma mãe não denuncia porque depende economicamente do agressor, pode ser o pai, pode ser o padrasto ou um outro elemento da família, mas é preciso perceber e desconstruir isto tudo e apoiar, portanto, esta mãe para que ela possa se sentir suficientemente segura para avançar com a denúncia. E a exposição deste acontecimento traumático é um processo que não é fácil. Nós já sabemos, por mais que se fale em revitimização, portanto, das crianças nestes processos, há uma exposição, há um reviver de todo o acontecimento em que muitas vezes, portanto, não é fácil da família conseguir, portanto, encarar. Então é preciso todo um suporte. Se calhar vamos fazer uma curta pausa
No segundo bloco, daremos continuidade à nossa conversa para falar sobre o papel da família e também da sociedade. Voltamos já.